Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma grata alegria estar de volta e poder compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho de Jesus, né? E para que nós possamos fazer isso, eu convoco a todos para fazermos nossa prece de abertura, pedindo ao nosso Pai Criador, em nome do seu Filho Jesus, e nos conceda a oportunidade de abrir os nossos ouvidos, a nossa compreensão para o tão simples do Evangelho. Pedimos para que ampare o nosso anjo de guarda, para que ele nos conduza, nos influencie da melhor maneira para praticarmos aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. E para que possamos ser, ao partirmos deste plano, melhores do que quando aqui chegamos. E assim, fazendo a prece que Jesus nos ensinou, daremos por aberto a palestra desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje eu vou compartilhar com vocês uma página do livro Jesus no Lar, do nosso eminente Nélio Lúcio, né, pelo Chico Xavier. E é uma página que vem bem de encontro à introdução do nosso amigo aqui, né, na preleção da palestra, porque nós vamos falar da glória do esforço. Então, ele diz assim para o Chico Xavier, bom, nós já sabemos, né, o Nélio Lúcio, tanto quanto o Humberto de Campos, né, nos fala sobre os bastidores da vida de Jesus, né, aquilo que não está escrito, aquilo que a gente não conhece, né, a rotina do dia a dia. Então, ele vem dizer assim: Tiago, filho de Alfeu, relacionava as dificuldades naturais para a preparação de cada discípulo. Porque tinha muitas opiniões, né? Ele devia ter mesmo, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Para seguir Jesus é melhor andar por ali. Né? Eu fico criando, né, as cenas, né? Então ele estava relacionando essas dificuldades em ser um discípulo, né, para levar isso ao mestre e poder se aprimorar. Ele dizia assim: é quase impossível praticar as lições da Boa Nova neste mundo de avesso à bondade, nesse mundo onde se não renuncia a nada, não se perdoa ninguém. E aqueles aprendizes que estavam ali em volta, a maioria deles se compraziam nestas situações de falta de bondade, de avareza, como nós aí, né?
quando tem alguém aí falando alguma coisa, né, sobre ter bom ânimo, a gente se compraz com aquilo. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo, né? E Jesus só ouvindo. Então, assim, registrava o mestre essa conceituação, né, falada pelos companheiros, bem quietinho, ele estava ali bem quietinho. Quando Pedro dirigiu a palavra para Jesus e falou assim: mestre, sobre isso que Tiago está falando, o que você pode nos dizer? Aí ele ficou um minutinho em silêncio, acho que ele estava raciocinando, e disse assim: Pedro, entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Isso a gente ouve até nos bancos da escola, né? A faculdade não forma ninguém, né? Ou você vai aprender, vai estudar sozinho, ou não vai aprender nada. Então, entre o que está sendo ensinado e o que nós aprendemos, depende do meu aproveitamento, né? E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista e se especializara na arte de tocar a harpa, com tamanha perfeição, e várias pessoas importantes vinham de muito longe para ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de vez em quando junto à morada dessa pessoa, desse artista, né? Era cercada de arvoredos, só para escutar as sublimes notas da harpa. Esse admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos, e jamais ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que ele se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía a seu serviço um escravo, aparentemente inábil e meio idiota, e servia para as pessoas que estavam ali. Como diz, e servia água, doce, frutas, né? Jamais conversava e fixava toda a sua atenção na harpa, no divino trabalho do seu Senhor. Como se ele vivesse fascinado pelas mãos daquele admirável artista. Muitos anos correram assim, mas certa noite, esse artista, voltando para casa, voltando sozinho, não precisava avisar que hora ia voltar, então ele estava voltando inesperadamente, terminado um banquete que ele tinha ido, com indivisível espanto, assinala celeste melodia no ar. E ele diz assim: nossa, alguém está tocando magistralmente em minha casa solitária? Parece um anjo que está exilado no mundo. Quem seria esse estrangeiro que me tomou o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico
muito superior a ele, avançou devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo, tolo, idiota. E usando os minutos que lhe pertenciam por liberdade, por direito à liberdade, e sem incomodar ninguém, exercitava as lições do seu Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor e atenção em silêncio. Foi então e o artista magnânimo e famoso deu-lhe a liberdade e conferiu-lhe a posição que por justiça ele merecia. Diante da estranheza, aí eu pensei assim, ele diz, diante da estranheza dos discípulos confundidos, né, o mestre arrematou. Eu fiquei pensando assim, acho que todo mundo ficou olhando, né, para ele. Isso quer dizer com isso, né, com essa historinha, né? Aí ele diz assim: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Tem um preceito budista que diz assim: treinamento persistente gera resultado milagroso. O milagre é treinar todo dia, né? Então ele diz, e a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher e usarem as horas do dia, usarem as horas livres do dia e dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza do nosso Pai, nosso Mestre, em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quanto nós desperdiçamos, né, de tempo, né, dessas horinhas livres que a gente tem no dia, né? Eu sempre ensinei assim para os meus filhos: quem faz o seu dever, só faz o seu dever. O mérito está em fazer um pouquinho mais do que o seu dever. Não vai me falar, ah, mãe, tirei 10. É sua obrigação. Você tirou 10 porque você estudou, você tem o tempo só para isso. Você não fez mais que sua obrigação. Sua obrigação era tirar 10 e deixar mais 2 pontos para o mês que vem. Então, quem faz o seu dever, não pense que está fazendo coisa demais, não. Está fazendo o seu dever. O a mais é isto. É observar. Ele observava em silêncio. Sem que ninguém lhe ensinasse. Ele aproveitou aqueles minutos em que ele não servia e o mestre não estava, para fazer o que o mestre fazia, a ponto de fazer melhor que o mestre. Se Jesus falou, né, vocês podem fazer tudo, eu faço e muito mais. Gente, isso é uma promessa, não é uma palavrinha de Jesus, não é uma frase. É uma promessa dele. Vocês podem, é que a gente não faz. Aí o nosso irmão termina assim. Olha. Quando a criatura, porém,
somente trabalha na ota do tempo e lhe é pago pelo serviço contratado, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então eu repito, fazer o que é a sua obrigação é só sua obrigação. O que seria, o que nós poderíamos dar como um exemplo de fazer além da nossa obrigação, né? Enquanto mãe, pai, né, na família, eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro, para sustentar, não é? Para comprar o necessário. Mas eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter o tempo para conversar. Eu tenho que ter o tempo para brigar, para discutir, não é? Para passear. Isto é o extra. A obrigação é aquilo que é a nossa obrigação. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, e quando meu caçula tinha 8 anos, precisou começar a fazer terapia. E eu precisei ir também, né? Porque a mãe tem que ir. E o que a senhora faz? Trabalha do E e tal? Aí eu falei, trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia. Porque eles precisam, sou só eu. Né? Não tinha pai, era só eu. Blá, blá, blá. Ela falou, se você morresse agora e chegasse lá em cima, o seu mentor ia perguntar, né? O que você fez da sua vida e dos 2 eu te concedi lá para tomar conta? Eu falei, eu ia falar isso, eu trabalho 16 horas por dia, minha mãe olha eles, eu volto, eu tenho janta, tenho que lavar roupa. Aí seu mentor ia falar assim, então tá tudo errado, pode voltar, porque era só para rolar no tapete com eles e brincar. Eu perdi esse tempo, né? Eu nunca rolei no tapete com eles, eu nunca fui brincar com eles. Eu achava que era só fazer a minha obrigação de trabalhar e sustentar. Eu concluo ainda assim. Então, na família é isso, é ter esse tempo extra. Outra coisa que eu coloquei, e pode ser um extra, por exemplo, nós que somos espíritas, é se voluntariar a algum trabalho. Nem que seja 1 hora por mês. Eu posso fazer um serviço voluntário 1 hora por mês no centro. Não preciso buscar isso longe. Né? Não preciso ir trabalhar com idosos ou crianças ou doentes. Eu posso vir ao centro. Bel, o que tem para fazer hoje aqui? Sabe? Isto é um extra. O que a gente faz aqui às quintas-feiras, 1 vez por mês, de ensaiar as cestas básicas, isso é um extra. Nós estamos conseguindo um bônus hora extra aí. No nosso trabalho, por exemplo, né? Ter mais compreensão com ele que está trabalhando conosco. Se ele está num mau dia, problema é dele, não é nosso, então não vamos ser injustos com eles, né? Deselegantes, antipáticos. Né? E sempre pensar isto, o que Jesus faria nesse momento. Então, o grande esforço não é fazer o que nós temos obrigação de fazer. Eu estou super cansada. Nossa, eu vou para o serviço, pego o trânsito e volto e pá. Isso é sua obrigação, filha. Então, quem está cansado faz o quê?
Tem que fazer o quê? Descansar. Não é? Não é trabalhar mais. Não é reclamar. Não é dormir até mais tarde. É descansar. O que mais eu coloquei para nós aí? Olha. Quando usamos o tempo apenas com distrações, reclamações ou inutilidades, deixamos de aproveitar as sementes do aprendizado que a vida nos oferece. Se estas distrações nos trouxer conhecimento, nos trouxer engrandecimento, ótimo. Mas se for essas distrações atuais, é só a perda do tempo. Então, na família, eu pus paciência. No trabalho, honestidade, dedicação. Na comunidade, ser solidário. Não é? Na vida íntima, ter bons pensamentos, cultivar oração, estudar. Quando eu era jovem ainda, eu trabalhava desde sempre, né? E voltava ainda para ir estudar. Estudava de noite, né? Minha irmãzinha, a Sula, me esperava no ponto de ônibus, lá no Barão de Ramalho, à noite, com o meu material, um lanche e o meu guarda-pó, o avental, né, amarelo. Então, eu já descia do ônibus, eu voltava do serviço, pegava, ele entrava para estudar até 11 da noite, quando meu pai vinha me buscar. E aí eu falo para os meus filhos, alguém morreu por causa disso? Não, quem ganhou com isso? Eu mesma. Foi eu mesma, né? E a vida ensina para nós nesses momentos. E nós achamos que é difícil, é dificuldade, mas é o esforço, essa é a glória do esforço. Cada esforço, ainda e pequeno, ele edifica a alma e aproveita o tempo que Deus nos concedeu. Acho que todos vocês já sabem disso também. O maior presente, né, que nós temos, que Deus nos deu, primeiro é a vida, evidentemente, mas a segunda é o tempo. Ninguém pode tirar isso de mim. E o tempo eu tenho é o mesmo que você tem e você tem. A diferença é como eu aproveito, como você aproveita. Né? Você aproveita levantando e vai fazer alguma coisa. Eu aproveito e fico sentada no sofá vendo televisão. Então a diferença é o que cada um faz. Não é pensar só. Eu falo também sempre isso. Deus não quer saber o que você sente, Ele sabe o que você sente. Né? Ele é nosso Pai, Ele é Criador. Ele nos conhece, né? Então, Ele não quer saber o que você sente, mas Ele quer saber o que você faz, qual é a sua ação, a sua atitude. Perante isso, perante aquilo, perante este, perante aquele. Então, é um pouquinho mais de esforço, né? Eu faço fisioterapia para minha coluna e, ai, tá doendo. Ela fala, só mais um pouco, só mais um esforço, só mais um pouquinho. E olha, eu acho que é aquele pouquinho que faz eu sair de lá bem e com a dor aliviada. Ela fala, são 3 repetições de 15. E eu começo, 1, 2. Eu falo para ela, acho que eu vou começar pelo 15.
às vezes eu não aguento. Só mais um pouquinho, só mais um esforço. E certamente eu consigo ver isto aí agora. Esse pouquinho a mais, esse esforço a mais, e me dá um conforto depois. Então, se eu levar isso para outras atividades, né, é aquele pouquinho a mais que eu vou ler no livro hoje, né, é aquele pouquinho a mais que eu vou conversar com quem está precisando. Ontem eu fui buscar uns salgadinhos na minha vizinha, e minhas amigas vieram tomar café comigo, né, pelo aniversário. E de repente ela falou: você sabe que meu filho está doente, né? Eu falei: não sei, vizinha. Nossa, ele já está há 1 ano doente. E é vizinho, e tem a idade dos meus filhos, viveram juntos ali. Fazem 5 meses que ele está no hospital. Já fez 12 cirurgias. Então, eu acho que ela ou não sabe, ou ela não quer dizer o que ele tem, porque falar em câncer é perigoso, é pesado, né? E ele tem... ele já fez 12 cirurgias. Eu não sei mais o que eu faço, eu não posso ficar com ele, eu tenho meu neto. Gente, me pegou de surpresa, mas a primeira coisa que eu fiz foi voltar lá para casa e fazer as orações para ele. Pedi para nossa amiga Luísa também colocar o nome dele lá no grupo para a gente fazer a oração para o menino. Hoje botei o nominho dele aqui no livro de vibrações. Deve ter uns 30 e poucos anos da idade do meu filho. Mas deve estar com câncer generalizado, só pele e osso, né? Então, este é o extra. Isso é um extra. A hora que eu tiver um tempo, agora eu vou arrumar para ir visitar, ou para ir dar uma mãozinha ali para ela. Não falta, gente, não falta atividade, momento, oportunidade para a gente fazer um extra, um grande esforço. Este é o convite que eu faço para vocês esta semana, para refletirmos sobre isso, para ver quanto nós estamos ficando acomodados, né, na nossa zona de conforto, ele levantar, tomar café e trabalhar, voltar, tomar banho, jantar, comer. Vamos pôr um pouquinho de esforço nesse dia. E não pensar assim, é para mim, não, é para o outro. Quando nós fazemos pelo outro, é para nós que estamos fazendo. Diz que o grande bem eu faço para mim, é o bem que eu faço para o outro. E o contrário é verdadeiro também. O grande mal eu faço para mim, é o mal que eu estou fazendo para o outro. O endereço do outro é o meu endereço. Então eu deixo esse convite para reflexão, para vermos onde conseguirmos, pelo menos 1, 2 dias na semana, estender um pouquinho as nossas atividades nesse grande esforço que a humanidade precisa. Bons pensamentos, já está ótimo, já está ótimo. Não ficar pensando na maldade do outro, naquele que morreu, naquele que isso. Ponha energia boa no pensamento. Esse é o meu convite e a minha gratidão por todos estarem aqui hoje e podermos conversar sempre em nome de Jesus. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Agradecendo, Pai, por todas as bênçãos que recebemos em todas as nossas existências, desde o primeiro momento da criação, quando nos criaste simples e ignorante, mas nos dando as condições necessárias de evolução. Por todas as bênçãos que nos deste, de perdão,
em todos os erros que cometemos desde o início na nossa criação. Da sua benevolência, da sua compreensão para os nossos erros, para o seu orgulho também quando acertamos, assim como é o nosso pai, a nossa mãe. E nós agradecemos por isso, Paizinho, por nunca ter nos desamparado, por ter enviado o seu Filho para nos trazer esses ensinamentos, e todos os seus discípulos, por estarmos hoje aqui reunidos em torno desta doutrina redentora. Como nós dizemos, a doutrina espírita veio para nos fazer pessoas melhores. Mas a doutrina espírita veio para nos trazer ensinamento. Nós nos faremos pessoas melhores se nós absorvermos esses ensinamentos. E assim, Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade e reforçamos o nosso compromisso de continuar na sua seara, dentro do nosso possível, e nos comprometendo a fazer a glória do nosso esforço. E assim seja, graças a Deus.